Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E o vídeo de hoje corresponde à segunda parte da conversa que gravamos há cerca de 2 semanas com o professor Tom Long, que é um cidadão norte-americano que leciona política e estudos internacionais na Universidade de Warwick, que é uma das principais universidades do Reino Unido. E o professor Tom Long é um estudioso de América Latina e das respectivas relações internacionais entre os estados dessa região. Na primeira parte da nossa conversa, o professor Tom Long escolheu abordar o tema da ordem liberal internacional, ou da ordem liberal mundial liderada pelos Estados Unidos, mas dando um destaque ao papel da América Latina na construção dessa ordem, que é um tema, de fato, bem pouco trabalhado na literatura. Realmente o debate pende para o lado das discussões sobre o futuro da ordem liberal internacional diante das ameaças, externamente com a ascensão da China e internamente com representantes políticos do perfil do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E o professor Tom Long, tendo essa noção, ou seja, captando essa lacuna empírica, né, que ele percebe, ele tenta mostrar em diferentes trabalhos publicados o impacto, né, dessa lacuna, o impacto dessa ausência dos Estados latino-americanos como atores que participaram, que ajudaram a mudar a institucionalização da ordem liberal internacional uh, liderada pelos Estados Unidos, né? Então ele percebe que esses estados tiveram uma participação, tiveram ali uma atuação, né? Só que não percebendo isso, né? Quer dizer, não estando isso no debate, não sendo produzido isso e publicado, isso né, esses pontos cegos teóricos, portanto, das relações internacionais afetariam, portanto, todos esses trabalhos sobre esse tema, né? Então, no primeiro vídeo, o professor Tom Long cita alguns exemplos dos últimos 2 séculos de história dos estados latino-americanos, com as diferenças em termos de poder efetivo e autonomia decisória, que então evidenciam a participação em algum grau desses estados na conformação da ordem internacional. E no vídeo de hoje, o professor Tom Long então encerra a abordagem que ele faz lá no primeiro vídeo, mas ele aí deixou um espaço para que a gente possa conversar justamente sobre o papel do Brasil, que tem empreendido os esforços, e não é de hoje, para consolidar a multipolaridade e o Brasil que tenta trabalhar de forma legítima, né, em favor de mais cooperação e, é claro, menos conflitos, né, e em favor de um mundo em que a distribuição de poder seja mais equilibrada e que, naturalmente, o Brasil tenha mais oportunidades, né? Então, vamos ouvir essa segunda parte da nossa conversa com o professor Tom Long e as reflexões, né, que ele faz diante dessa provocação, né, que a gente faz. Quero falar um pouco das normas liberais, normas, contribuições que se pode ver na América Latina, a ordem internacional, e talvez depois podemos falar um pouco de a América Latina na crise hoje, a crise da ordem internacional liberal. Mas essas contribuições depois da Segunda Guerra Mundial, a ordem internacional de hoje, acho que são muito importantes. O mesmo conceito de o que é um Estado, a definição que é muito comum, vem da Convenção de Montevideo, que foi o produto de uma convenção regional, que hoje é a definição talvez quase universal de que é um Estado, que é um Estado em um contexto internacional. E isso foi uma definição, um conceito muito formado, muito influído por a visão de América Latina de não intervenção, de soberania igualitária, uma
a participação universal que em términos de soberania igualitária que foi uma conquista muito associada com o papel de Rui Barbosa na segunda conferência de paz na Haia, e por essa participação, essa contribuição, Barbosa mudou muito para outros países dentro e fora da América Latina o conceito da relação que tinham os estados com as instituições internacionais. Mas isso não foi uma contribuição aceita sem cambio, sem mudanças por as potências europeias. De isso surge desenho institucional que não incorpora os Estados em termos completamente internacionais. Existe uma participação universal, mas com muita desigualdade, né, nos termos de votações, nos termos de participação em diversas instituições internacionais. E acho que muitas das contribuições da América Latina à ordem internacional têm esse aspecto, que são mudanças das regras existentes antes, mas não são aceitas plenamente nas novas regras. São mudanças, são propostas aceitas com adaptações, e essas adaptações muitas vezes são uma forma de proteger o papel das grandes potências. Assim que é uma negociação, talvez melhora um pouco, mas não é uma ordem internacional escrita puramente por América Latina, mas tampouco escrita puramente por as grandes potências. Existe essa ordem surge feita num contexto entre meio, não? Está feita nessa negociação que existe entre as potências grandes e os países de tamanhos diferentes, na periferia, também com estados pequenos europeus, que muitas vezes também procuravam alguns objetivos similares em termos de participação e igualdade soberana. Durante décadas, né, o Brasil utilizou o multilateralismo e o direito internacional para coordenar respostas coletivas, né, aos desafios e defender a soberania. E ao contrário de alguns diagnósticos, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, ele seguiu essa tradição diplomática, né, utilizando as crescentes capacidades ali materiais para defender a reforma dessa ordem. Então, assim, se a gente pensar no contexto atual e pegando o Brasil como exemplo, né, se você ficaria confortável para nos dizer alguma palavra sobre isso, né? Até mesmo os liberais no Brasil concordam que melhorar o status quo, né, tem sido a essência da ação dos países em desenvolvimento nos fóruns multilaterais. Hum. Então, o Brasil tem esse papel aqui, né? A gente viu nos governos anteriores do Lula, na década de 2000, né, no início da década de 2000, e agora a gente vê ainda um empenho, ainda que discordem, né, da sua ambição, né, de colocar o Brasil aí eventualmente num assento de segurança da ONU, enfim, mas tem essa ambição, né? Mas a gente pode pensar que a UNCTAD nasceu como uma tentativa de revisar o sistema comercial mundial, né? Essa área eu Sim. entendo um pouquinho mais do que falar de segurança internacional ou mesmo falar de direitos humanos nos fóruns multilaterais. Mas, de fato, tem esse papel, esse protagonismo, houve no passado, né?
agora o contexto é completamente diferente, então não sei como é que a gente poderia fazer um prognóstico disso, né? Então, olhar para o futuro, projetar um cenário aí para esse papel de países como o Brasil, que está dentro da América Latina e que é diferente do México, que tem um outro papel, que tem uma outra relação com os Estados Unidos, e tendo como o passado, né, do Lula. Então, a gente pode fazer uma comparação para destacar as diferenças, inclusive, né? Para destacar o contexto que é completamente diferente. A gente está falando de um sistema que está em meio a uma guerra quente, não estamos falando de uma guerra fria, né? De uma guerra quente no continente europeu que era inesperado. Então, eu queria saber assim, levando em conta o Brasil, levando em conta outros países também, eu deixo aberto para você trazer um outro exemplo. Como que isso tem sido efetivo nessa construção de ordem ou nessa tentativa de reforma, que ainda que tenha, né, a gente precisaria avaliar os limites disso tudo, mas tem certa legitimidade, já que a gente está falando, você trouxe, inclusive, né, essa questão da legitimidade do século XIX, né, que foi colocado, então, com esse papel. Então, agora daria para a gente fazer que leitura na sua reflexão, na sua... Eu acho que o papel do Brasil nesse contexto de ordem internacional liberal é muito interessante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil eh, passa por umas fases diferentes, sua visão, sua relação com a ordem internacional liberal, e acho que essa trajetória é importante para compreender a posição do Brasil na crise hoje em dia e também a resposta a essas ameaças percebidas à ordem internacional liberal, como a guerra na Ucrânia, e também sua relação com essas potências, China, Rússia, dentro do marco do BRICS em geral. Porque o papel do Brasil nessa ordem sempre foi um pouco ambivalente, se pode dizer ambivalente, é, como ambivalente desculpa, Ambíguo, ambíguo, ambíguo. sim. Ok. Porque a posição do Brasil a respeito da ordem internacional sempre foi um pouco ambíguo. Em um lado, é muito claro que o Brasil, nos muitos momentos, está procurando maior status dentro dessa ordem internacional liberal, em respeito às outras potências da ordem internacional liberal, e também num contexto de instituições nas regras, buscando também vantagens materiais com essas regras para melhorar sua inserção econômica e política nessa mesma ordem. Assim que sempre foi uma parte reformista, mas, por outra parte, aceptando muitos aspectos dessa ordem, essas regras, esses padrões, talvez até as hierarquias que formam essa ordem internacional, mas tentando melhorar a posição do Brasil dentro esse marco. Mas a frustração do Brasil, talvez, ter poucos sucessos, alguns sucessos, mas não todos os sucessos imaginados de melhorar seu status, de ganhar os benefícios materiais que procurava nessa ordem, vão gerando uma visão mais, não somente de autonomia, mas de buscar uma alternativa a essa ordem. E vemos, acho, essa atenção nas políticas exteriores do Lula. Não? Que Lula, por uma parte, se em sus primeiros períodos de presidente, seguindo uma linha muito reformista, o
Brasil, usando muito, por exemplo, os mecanismos comerciais da Organização Mundial de Comércio, de disputa, tentando usar as regras que existem para mudar o comportamento das outras potências, em algumas maneiras, para tentar obrigar essas potências, Estados Unidos, sobretudo, a conformar com as regras liberais da mesma ordem, não? Usando o mecanismo de disputas nesse sentido. Essas frustrações que existem das poucas reformas feitas por Estados Unidos e Europa, acho que abrem, dão mais importância a essa ideia de procurar alternativas que não sempre em contra da ordem internacional, mas que abrem espaço dentro e à margem da ordem internacional liberal para procurar esses interesses e para fazer pressão para essas mudanças, essas reformas das regras e instituições internacionais. Nesse contexto, acho que o BRICS tinha e tem um papel importante, mas a questão para o Brasil hoje é se ainda o BRICS vai ser um espaço onde pode fazer esse balance, um equilíbrio, ou se vai ser um fórum mais dirigido por China e Rússia, que vai ser em contra da ordem internacional liberal, ou percebido como em contra por Estados Unidos. E essas são, acho que lá temos uma falta de entendimento, de compreensão, muitas vezes, entre Estados Unidos e a visão que tem Washington do mundo e as intenções do Brasil, talvez. Que hoje, depois da guerra e com as tensões com Estados Unidos e China, todo e mais branco e negro na visão de Estados Unidos. E isso, para mim, é uma preocupação muito grande. Essa visão que os outros estados são parte do equipe dos Estados Unidos ou são do equipe contrário, que existe uma nova Guerra Fria, um conceito que também estão usando muitos estudiosos, diplomáticos, políticos na mesma América Latina. Eu acho que isso é um conceito muito errado e um conceito muito perigoso para a América Latina. A América Latina não deve co-constituir, como disse Marco Turinhos, ordem que aceita que o ordem é definido por uma nova Guerra Fria. Essa não é a realidade, mas entender a realidade dessa forma pode trazer muitos perigos para a América Latina. E acho que lá também, nesse marco, se pode ver as respostas da América Latina e Europa também, Inglaterra também a posição que está tentando ter Brasil frente na guerra da Ucrânia, a resposta muito negativa aos comentários de Lula, que Vladimir Putin poderia visitar o Brasil sem ter consequências legais. Que existe lá uma falta de compreensão, porque os dois lados, Brasil por um lado, Estados Unidos, Europa por el outro, estão vindo o mundo de formas muito diferentes. Na visão dos Estados Unidos é branco e negro e não existe gris. E acho que Lula está
tentando ocupar, está tentando fazer política num espaço cinza, desculpe, não gris, é um espaço cinza entre branco e negro, e para Estados Unidos esse espaço cinza parece o outro lado, ¿no? Acho que eso, esa visión de un mundo está reduciendo o espaço que tem Brasil, que tem América Latina, para procurar seus interesses sem provocar uma resposta negativa dos Estados Unidos, por um lado, e talvez de China do outro lado. O que talvez a pressão da China vai ser também muito mais para alinhar em muitos temas. Assim que, nesse sentido, votar a essa questão da ordem internacional e tentar definir a posição do Brasil em América Latina para procurar seu espaço como atores nessa ordem, para procurar uma inserção em um mundo que não é branco e negro, não é de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China, que é um mundo muito mais diverso, não tão definido como o mundo da Guerra Fria, nem no mundo unipolar. Procurar seus espaços dentro desse mundo mais diverso, isso é o desafio para o Brasil e a América Latina. O Brasil, acho que a realidade é isso. O Brasil é o maior país da América do Sul, tem metade da população e território, né, do continente, responde por mais ou menos 40% do PIB da América Latina. Quer dizer, isso são dados, né? E esse papel proeminente, né, no domínio geopolítico, ele causa, né? Ele assim cobra, ele gera reações. Esse é o fato, então, gera reações nisso. E aí, assim, se a gente pode falar um pouquinho das relações Brasil-Estados Unidos aqui para completar, para fazer algumas colocações sobre a sua fala, né? É uma relação que sempre foi, eu acho que o movimento do Brasil sempre incomoda um pouco os Estados Unidos em particular, né? Assim, vamos colocar isso em um contexto geral, não estamos nem falando nesse momento da guerra e da situação que é muito delicada e que requer esse extremo cuidado, né, na administração dessa relação com os Estados Unidos, que sempre foi um problema para o Brasil. É simples assim, né? Nós estamos aqui no hemisfério ocidental e o Brasil do lado dos Estados Unidos. Isso é sempre complicado pela, né, esse perfil que a gente acaba de falar do Brasil, né? E é claro, acho que a gente também tem que reconhecer que essa relação, a China trata o Brasil de fato de uma maneira muito altiva, se a gente puder colocar assim, ou não, né? Ou de cima para baixo, é fato, não adianta a gente também ficar tampando aqui essa realidade. As reuniões no BRICS são muito programadas, né? O Brasil tem pouca margem de manobra com a China, essa é uma realidade, né? E aí talvez o Brasil até poderia ter assim, diálogo ou negociações muito mais, eu não diria, mas mais flexíveis com os Estados Unidos do que com a China, talvez. Isso é uma Sim, questão, eu não sei, sim. isso aqui eu não estou estudando esse tema, mas dizem que seria talvez o caso. Mas que a China tem essa visão muito bem definida de onde o Brasil se encontra, né? Então, isso é realidade. Mas é também realidade que nessas relações bilaterais, nessa ordem, ou nessa tentativa de construir essa ordem, de ter um papel e de levar as suas ambições ou os seus interesses, as suas preferências, né? Interesse nacional é muito mais complexo de se falar, mas talvez falar em preferências e sendo pragmático, o Hum, governo
né, poderia colocar as relações comerciais que poderiam ser mais equilibradas, né? A gente tem mais de 80% das exportações brasileiras vão para a China, enquanto que para os Estados Unidos são menos do que 10%. E, por incrível que pareça, tem uma relação de muita assimetria comercialmente falando, né, nessa balança comercial e deficitária para o Brasil, o que não é normal, né, nas outras relações com os demais países. Então, o Brasil, de fato, tem um peso aí na região e isso requer cuidado, uma administração muito mais engenhosa dessas relações, né? Acho que o Brasil, sim, tem que pensar as preferências que tem e como o ordem internacional que vai existir no futuro, a relação que isso tem com as instituições domésticas do Brasil. E qual é o contexto internacional que é melhor para essas instituições a nível doméstico? Porque, como você diz que a relação com a China é muito grande, muito importante em temas comerciais, mas não é uma relação muito diversa nesse sentido, e é uma relação onde é difícil para o Brasil conseguir influência na política da China. Mudar as políticas da China, acho que em um foro puramente internacional existem opções para negociar, mas não, porque é uma relação, eh, primeiro comercial e primeiro de exportação de umas poucos bem comunidades. Desculpe, como é? Commodities? Como se diz? Commodities, commodities, Commodities. Eh, commodities. como é uma relação de exportação de umas poucas commodities, então não existem tantos canais de influência com as indústrias, com a sociedade civil China, que não é a mesma coisa como a sociedade civil no Brasil ou em Estados Unidos. Com Estados Unidos, ainda a relação comercial tem mais tensões. Acho que isso também responde à diversidade das relações. Assim que o perfil comercial entre Estados Unidos e o Brasil é muito mais diverso, ainda inclui manufaturas, que com a China, exportações de manufaturas para o Brasil é quase zero. Em, as tensões que existem também respondem a essa diversidade. Também existe uma presença das companhias dos Estados Unidos no Brasil que é muito mais diversa que das companhias chinas, que acrescentou, mas as raízes que tem, as conexões entre os Estados Unidos e o Brasil são muito mais longes e mais profundas ainda. Em, e nesse sentido, é importante pensar, talvez, em o sucesso que supostamente os Estados Unidos, a Casa Branca de Biden e também militares dos Estados Unidos chamaram para tentar garantizar o processo eleitoral no Brasil, garantizar que Bolsonaro saíra do Planalto, que os militares não interviram no processo eleitoral, que isso foi, acho que é importante, essa ação do governo de Biden. Por quê? Porque o governo de Biden percebe que também é em seus interesses
proteger a democracia em América do Sul. É uma pergunta aberta, talvez não tão aberta, se os outros países do BRICS, por exemplo, também percebem esse mesmo interesse em garantizar as instituições, proteger as instituições democráticas no Brasil. Se isso é importante para a China, se isso é importante para a Rússia, acho que talvez não tão importante como é para o governo de Biden. Mas essas questões, que tipo de ordem internacional protege os interesses ou cria espaços para os interesses do Brasil, é uma questão que acho que tem que pensar na política exterior do país. Mas eu acho que é uma realidade também, né? Essa dependência do Brasil, do comércio com a China, que está muito centrado nas commodities, né? De Sim. fato, e agora com o governo Biden, que tem uma proposta de um New Deal, né? Ou Biden Economics, né? Que poderia ter aí, encontrar vários setores e subsetores que poderiam ser propício para dar frutos aí numa eventual cooperação. Claro que tem. Agora, mas coloca de fato para o Brasil uma grande dificuldade quando a gente olha para dentro dos Estados Unidos e vê que existem grupos muito fortes, né, dentro do governo, dentro dos Estados Unidos, né, e que não são favoráveis a essa cooperação com o Brasil. Também isso é fato, né? Então, veja que o Hum, Brasil, por isso que eu comecei colocando, a relação do Brasil com a China também não é fácil, não é uma coisa dada e algo que haveria ali consenso sobre esse relacionamento, que pode gerar muito atrito se for colocar aí um protagonismo do Brasil que a China pudesse não apoiar, que não tem nenhum interesse. Então, eu reconheço esse lado, mas eu também tenho que olhar para essa realidade dentro dos Estados Unidos, que, a despeito do governo Biden intencionar, né, ter uma orientação para uma cooperação e deveria levar adiante isso, porque há espaço para isso. A gente tem a questão do clima, a gente tem a questão da energia, que poderia, de repente, começar aí num aspecto de cooperação, né, numa abordagem de cooperação, porque é importante isso é uma questão importante. O Brasil se tornou um exportador dessa commodity, que é, né, tão essencial, é tão definidora das relações internacionais. A gente também tem a questão de alimentos, né, que são os dois grandes players. A gente tem realmente a questão do crime organizado aqui, que o Brasil tem que enfrentar isso, e não tem instrumentos, não tem equipamentos. Quer dizer, a gente poderia citar aqui até, não me lembro agora exatamente quais seriam esses setores que poderiam prosperar numa orientação de cooperação. No entanto, a gente também sabe que tem dificuldades, que o governo Biden enfrentaria muitas dificuldades no Congresso. Por quê? Porque tem realmente, hoje, dentro dos Estados Unidos, uma política muito dividida, né? sim. Uma fragmentação interna que ela é importante. E tem fragmentação não só entre os eleitores ou entre a sociedade política, mas também entre as elites. Se a gente for olhar, né, com essa lente teórica aí da teoria crítica, a gente teria a questão das elites, que também estão divididas, né? Mas, enfim, isso daria um outro programa, né, professor? Então, eu acho que a gente já encerrou Não, aqui por tempo, né? não, sim, sim, mas acho que essas divisões a nível doméstico também são muito fortes no Brasil. E tem muito em comum, relações personais em comum entre esses dois lados, a polarização doméstica nos dois países.
E acho que sim, isso vai ser uma dificuldade nas relações nesses dois países, não somente entre Estados Unidos e China, mas na posição dos Estados Unidos no mundo e a posição do Brasil no mundo, e com a definição que existe nos dois países as mudanças grandes na política exterior são muito mais prováveis. É, e isso, assim, que é, é muito difícil ter uma bola de cristal quando uma diferença de votos muito pequeno pode resultar em uma mudança tão grande na política exterior dos países. Muito bem, então aqui encerramos a nossa conversa com o professor Tom Long, agradecendo não apenas a ele pela contribuição acadêmica muito valiosa que ele traz aqui para a gente, né, muito importante considerar, mas também agradecendo a cada um de vocês que nos apoiam aqui. Eu conto muito com esse apoio, vocês já sabem, né? E eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo de hoje. E se não for pedir muito, né? Deixem aí um like aí pra gente, né, aqui embaixo do vídeo, deixem eventuais comentários, compartilhem o vídeo, né, com quem vocês acham que possa se interessar por essa discussão e se inscrevam no nosso canal. A gente se vê muito em breve. Tchau.